Bem-vindos novamente aos Falas Raras. Meu nome é Washington, sou um homem preto, de cabelos curtos. Estou usando uma camiseta preta com um desenho branco do Darth Vader. Hoje o bate-papo vai ser com uma pessoa que me conhece muito pouco. Tá junto comigo só há 10 anos. Então eu vou apresentar para vocês a Melissa. Oi, gente. Seja bem-vinda, Melissa. Obrigada. E esse bate-papo vai ser... Vou deixar tudo que acontece em casa, tá? O bate-papo vai ser só para vocês entenderem alguns desafios que a gente passou, algumas dúvidas que ela teve quando a gente se conheceu. E eu vou contar algumas histórias para vocês que são bem engraçadas. Não é, Melissa? Primeiro quero dizer que eu fui intimada pra vir aqui, né? Porque eu vim aqui, eu nem sabia que eu ia participar, mas tudo bem. Estou aqui e vamos lá, né? A gente vai seguir esse bate-papo aí com algumas perguntas que algumas pessoas têm pro Washington, que eu acho que é bem legal a gente colocar aqui no Falas Raras, que afinal são perguntas que todo mundo tem, né? Então a gente vai começar esse bate-papo aqui com perguntas e respostas e a gente vai seguir. Isso aí. E para começar, eu vou voltar alguns anos atrás e eu fiz uma coisa que esses dias, inclusive, eu li no meu Instagram. A pessoa me perguntou me comentou a mesma coisa, que conheceu o marido e foi só descobrir um pouco mais sobre hemofilia quando apareceu a gravidez. Quando eu conheci a Melissa, a gente saiu para tomar um suco. E nesse sair para tomar um suco, ela me perguntou o que eu tinha. No primeiro momento eu não falei o que eu tinha. O que você tem no joelho? Eu falei, não tô com o joelho legal e enrolei. No segundo momento, essa pergunta permaneceu. Ela me perguntou o que eu tinha. E eu respondi para ela que eu era hemofílico, mas sem dar detalhes. E quando a gente fala de hemofilia e não dá detalhes, qual que foi o impacto que você teve quando você escutou que eu era hemofílico? Primeiro que eu não percebi que você tava com a perna dodói. Eu falo perna dodói, né? Que eu não tinha percebido. A gente tinha saído com alguns amigos, a gente tem alguns amigos em comum. E aí, quando ele me levou para tomar esse suco... É que eu sou linda, ela só olhou pra mim, pro meu rosto. Quando a gente foi tomar esse suco, chegando lá, eu percebi que você tava com a perna dodói. E aí eu falei, o que você tem no joelho? E aí você falou assim, eu machuquei. Aí eu falei assim, puxa vida, deve ter machucado feio, né? Porque tá mandando assim. Falei, então tá, vai passar. E aí passou-se semanas e você continuou com a perna dodói ali e tal. E eu falei assim, mas não passa essa dor? Por que você não vai no médico, né? E tal. E você falou assim, não, é porque vai sarar. Vai sarar, eu tomo uma medicação e vai sarar. Foi assim, bem por cima mesmo, não falou o que era, não adentrou no assunto. E aí eu perguntei pro seu irmão. Aí eu aqui no WhatsApp mandei mensagem pra ele, falei assim, aí, o que o Washington tem? Por que ele se machucou? Porque isso, né, eu falei, bom, ele não deve querer me falar, então deve ter sido alguma coisa séria. E aí seu irmão falou assim, bom, conversa com ele, vê com ele, e ele vai te falar. E eu já falei, ai meu Deus, já acendeu a bandeirinha vermelha, né? E aí eu peguei e me mandei mensagem pra minha sobrinha. Eu falei assim, Bru, e aí, o que aconteceu com a perna do Washington? Ela, ai, Melzinha, não sei. Você conversa com ele. E aí, em determinado momento, sentei com você e falei assim, bom, o que você tem na perna? Você dá risada, né? E falei pra você, hoje, se você não me falar hoje o que você tem na perna, não vai dar pra gente continuar se conhecendo, porque eu preciso saber o que aconteceu. E você viu que eles deixaram a responsa pra eu explicar, né? E eu já fiquei assim, imaginando mil coisas. E aí eu pensei, bom, deve ter sido algo muito sério, deve ter acontecido alguma coisa. Enfim, aí eu peguei e você me falou, bom, eu sou portador de hemofilia. E aí, quando eu ouvi esse nome grande, hemofilia, eu não sabia mais ou menos...
Na verdade, eu não sabia, não. Eu nunca tinha ouvido falar da hemofilia. Nunca. Você praticamente foi o primeiro contato que eu tive com hemofilia. Você não é unanimidade. Tem muita gente que não sabe o que é. É, exatamente. E assim, é o que eu falo hoje para as mães de hemofílicos, né? As mãezinhas, elas recebem o diagnóstico dentro da maternidade. E eu recebi o meu diagnóstico dentro. Eu recebi a notícia do diagnóstico dentro de uma loja que vendia suco, de uma lanchonete. Foi um pouco diferente, mas ok, seguimos. E aí eu fui pesquisar. Aí você falou assim: bom, é uma doença rara, mas tem tratamento. E aí eu fui para casa pensando com esse nome enorme, hemofilia, que eu nunca havia escutado antes. E aí fui pro Google. Chegando lá no Google, tinha o dado daquele rapaz, Betinho? o Betinho, que ele era portador de hemofilia. Sim. E ele tinha falecido muito cedo, né, por conta disso. A época que ele viveu não foi uma época muito boa. Isso. E aí eu conversei com uma amiga minha. E eu falei assim, olha... E ela perguntou assim, aí, Mel, como é que tá o namoro e tal? E eu falei assim, tá bem. Ele é um fofo. Ele é um cara bacana, a gente se deu bem. Só que ele é portador de hemofilia. E eu fiquei assim, pensando, porque não tenho muitas informações. Eu preciso saber o que é isso e tal. E aí ela me falou. Ela falou assim, Mel, olha, eu já ouvi falar dessa doença. Essa é a doença que deixa a pessoa inchadinha, incha nos lugares. E na rua da minha mãe, foi exatamente assim essa história, eu lembro como se fosse hoje. Na rua da minha mãe, tinha um rapaz que ele era super saudável, jogava bola. E de repente ele começou a andar meio tortinho, ele começou... Os braços dele perdeu os movimentos, ele começou a mancar na perna, e o que eu me lembro é que ele parou num estágio que ele estava na cadeira de rodas. Então, ele veio a falecer por conta da hemofilia. E aí eu já fiquei super preocupada, e eu lembro que a gente só se via no final de semana, e eu tive essa notícia, acho que era numa terça-feira, e a gente ia se ver, então, tipo, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, tipo, eu fiquei 4 dias, 4 dias esperando pra ele me falar, explicar direitinho. Mas ele sentou comigo, e aí foi, né, que você sentou comigo e você disse, bom, eu faço um tratamento no Hemocentro, que são profissionais preparados para receber pessoas portadoras de hemofilia. Essa é uma doença que a pessoa nasce com ela, e aí, conforme o tempo, ela tem uma deficiência adquirida, caso não cuide. Nesse meio tempo, quais foram os sentimentos que você sentiu? Milhares. Eu me perguntei, será que eu posso ter filho? Será que ele vai morrer cedo, como o exemplo que a minha amiga me contou e o exemplo do Betinho, que a gente viu que eu vi no Google? Será que vai ter uma vida longa? E eu lembro que na época eu pensava, bom, a gente namora, né? Tem o objetivo de namorar a pessoa para poder ter a vida, né? Construir uma família e ter uma vida. E eu pensei comigo, como que eu vou construir uma família com uma pessoa que provavelmente vai morrer cedo, né? E essa... Olha, já me colocou no caixão. Meu filho... Não tinha nem casado Meu filho, ainda. eu tinha que pensar todas as possibilidades possíveis. E aí eu pensei, e aí eu falei assim, bom, como é que eu vou fazer isso? E eu acho que essa dúvida que eu tive, e essas dúvidas, são dúvidas de mães também, né? Que as mães também pensam nos seus filhos adolescentes. Será que eles vão ter uma vida normal? Eu não colocaria nem só as mães, eu colocaria aí também as namoradas, as futuras esposas, porque a gente, o que você disse, a gente tem uma autodefesa de a gente não contar de bate-pronto o que a gente tem. Isso é ruim? Hoje eu enxergo que sim. Se fosse hoje, eu daria para você o recado completo. Eu sentaria com você e explicaria o que eu tenho. Então, mesmo porque hoje eu consigo falar muito mais fácil do que a hemofilia. Há 10 anos atrás, eu ainda me pegava
numa situação que eu não queria falar sobre hemofilia. E muitos dos meninos não querem falar sobre hemofilia. E aí, quando encontra alguém falando sobre hemofilia, fala, mano, você é corajoso. Uhum. Eu tenho orgulho de ver você falar. Por quê? Porque como eu sou hemofílico, eu tô colocando. Mas e aí a gente não se apresenta. No lugar que a gente chega, a gente não fala. Oi, prazer, eu sou o Eu sou Washington, eu sou hemofílico. hemofílico. Eu Não. sou diabético. Eu tenho enxaqueca. Não, a gente não, em nenhum lugar que a gente chega, a gente faz isso. Mas as pessoas acabam nos questionando por conta da marcha. E isso, vou falar para você que quem é mais recente, quem é mais novo, quem não é da década de 80, 90, hoje é muito mais tranquilo. Eu acho que as pessoas hoje em dia elas estão mais abertas a conversas, né, a pautas, também a questão da inclusão, né? Isso torna tudo um pouco mais fácil, não só para incluir as pessoas, mas para autoaceitação, né? Esse é o ponto. A autoaceitação. Para você ter a autoaceitação, você tem que ter o autocuidado e o autoconhecimento. E isso é uma coisa linkada na outra. Uhum. Se eu não souber quais são os meus limites, eu tô vendo a molecada na rua jogando bola, fazendo um monte de coisa. Eu quero fazer igual. Opa, posso fazer? Posso. Até a página 2. Isso. Por quê? Porque eu tenho eu não gosto dessa palavra, que é limite e nem limitação. A gente sabe que a gente tem uma condição e essa condição não me impede de fazer um monte de coisa. Tem até uma frase que você usa que eu gosto muito, que é a hemofilia não me limita, né? Ela não me parou, não vai me parar. Isso é muito importante, isso é muito bom. Eu acho que esse falando especificamente desse trabalho que a gente está fazendo aqui, é um projeto assim que me emociona muito, porque a gente demorou muito para chegar onde a gente chegou aqui e mostrar para as pessoas que a hemofilia não é um bicho de 7 cabeças, né? Não é uma doença difícil de ser entendida e difícil de ser falada. Ela é uma doença que ela existe e que tem tratamento e que a gente pode conversar sobre o assunto tranquilamente. Você disse que não é difícil, né? Mas as pessoas veem dificuldade. As pessoas enxergam dificuldade na hemofilia. Tanto que, foi como você disse, você nunca tinha ouvido falar. Sim. Somos entre 13 e 15 mil hemofílicos no Brasil. Uhum. Eu tenho quase certeza que você deve conhecer alguém que é hemofílico e essa pessoa não falou. Ou não se teve a coragem ou a autoconfiança de falar assim, ó, eu tenho essa condição não vai definir quem eu sou, Uhum. e com isso eu vou levar minha vida. Levando a minha vida, eu vou me apresentar como Washington e vou falar, ó, dentro disso aqui, eu consigo ir até aqui porque eu sou hemofílico e daqui para frente eu não consigo ir porque eu não quero, eu quero evitar maiores dificuldades para mim. Exemplo, nós vamos fazer raft. Foi incrível. Qual que foi a minha pergunta pro instrutor? É perigoso? Corre perigo de eu sair fora do bote? Você se preocupou com a sua. Com que você, Com o meu bem-estar. o seu bem-estar. E eu acho que é isso, né? Você não pode se E limitar. principal, eu não colocar ninguém e não estragar a viagem de ninguém. Você não pode se limitar, não pode se limitar a isso, mas também você tem a consciência de que você tem determinadas coisas que você não pode fazer. E ok. Essa é uma história interessante que eu vou até dar a gente comentei aqui por cima, mas vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Meio de pandemia, a gente tava em casa batendo pino, que não aguentava mais olhar as paredes brancas. Eu fui pesquisar
qual que era a cidade que tinha tido menos incidência. E achei lá Brotas como uma delas. Virei pra ela e falei assim, nós vamos pra Brotas. Como? Falei, vamos pra Brotas. Ah, mas a gente tá no meio da pandemia. Falei, a gente vai pra... Achei uma pousada lá que tá recebendo gente, com quartos espaçados, eles não estão servindo café da manhã comunitário, mas tá servindo no quarto. Fomos. Lá em Brotas, você saía na rua, olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha ninguém na cidade. Pô, a gente Foi ótimo. a gente fugiu de uma quarentena para uma quarentena que você podia ver a rua. E num dia, no almoço, a gente encontrou alguns amigos, inclusive um casal de amigos que morava lá. E aí o rapaz virou pra mim, aquele instrutor, ele virou pra mim e falou assim, vamos descer o rio. Quando ele falou, vamos descer o rio, eu imaginei, andando? Vamos margear o rio? Eu falei, como que é isso? Ele, não, vamos fazer raft. Eu falei, raft? Você tá maluco? Isso é hemofílico. Aí ele, não, é tranquilo. Você tá imaginando que é que nem o desenho do Pica-Pau, que você entra no barril e te jogam de lá de cima pra baixo? Pensei umas 20 vezes antes, mesmo ele me dando as garantias de que... Não, foi assim, o Washington a gente tava lá e ele ligou, ele mandou mensagem, falou assim, aí, vamos amanhã de manhã, 6 horas da manhã, eu quero vocês lá na escola pra vocês fazerem o cursinho e depois a gente descer o rio. Aí esse Washington não, porque eu não vou, e eu aqui, né, jeito, Melissa, dando um Google, deixa eu ver aqui, raft em Brotas. Aí eu, Washington, você não vai fazer isso. Gelou também. Você não vai, eu não vou, nós não vamos. E a gente foi fazer a aula. E aí na aula, minha preocupação era uma só. Eu vou estar dentro de um bote. E se eu cair de costas? E se eu não conseguir me segurar? Não tô incentivando. Vamos abrir aspas aqui. Eu não tô falando pra ninguém ir fazer loucura sem segurança, sem... Não. Estou falando que... Vou dar 2 passos atrás. Minha profilaxia tava na geladeira, tava no frigobar. Eu levei. A gente passou uma semana lá. Eu levei 4 doses. Que é as 2 doses que eu tinha que fazer dentro da semana. E levei 2 doses extras. Sempre que eu vou viajar, eu sempre faço dessa forma. Fiz a minha profilaxia e agendamos para fazer a descida do rio no dia da profilaxia. Então, eu tava 100% protegido. Sim. Mas a minha preocupação era de não estragar a viagem de ninguém e de não me machucar, principalmente. Fazendo a aula, eu ainda estava com a pulguinha atrás da orelha. Aquela mistura de emoção, com ansiedade e medo. E quando ele explicou como seria feito, ele falou assim, eu vou colocar você do lado esquerdo, que é o meu lado forte. A gente tinha quanto tempo de casada? 7? 5. 5 anos. Em 5 anos, acho que essa foi a primeira vez que a gente fez algo assim. Uma loucura. Eu não chamo de loucura, mas acho que foi mais assim, arriscado, né? Porque eu acho sempre muito prudente, muito preocupado com a saúde dele. Mas um risco controlado, né? Foi um risco controlado, foi. E deu tudo certo. E quando a gente entrou no bote, o que você sentiu? Medo. Mas aí a gente identificou que não era nada do que a gente imaginava. A gente criou foi um bicho assim de 7 cabeças e... Não, mas a primeira preocupação foi, você trouxe o remédio, aí ele se aplicou no dia anterior, e aí ainda tinha remédio lá no isopor, né? Foi no dia anterior, não, foi na manhã do... Na manhã. Ainda tinha um remédio no isopor, caso acontecesse alguma coisa, caso acontecesse, ele tava preparado já para poder fazer o pós. E como foi? Foi ótimo, foi delicioso, assim. A gente curtiu super,
nós não estamos incentivando. Acho que isso é é a nossa história, né? Eu conto histórias porque o contar histórias, eu tô mostrando para as pessoas, através do exemplo, que se a gente fizer tudo dentro de um planejamento e sem se colocar em risco excessivo, vou dizer que o imprevisto não está... O imprevisto está aí, sobrevém a todos. Mas dentro do risco, foi um risco calculado. Eu fiz a minha profilaxia, fomos lá, fizemos o treinamento e foi maravilhoso. Se vocês quiserem ver o resultado disso, vai lá no meu Instagram. Tá no feed. Vai lá no meu Instagram, tem umas fotos. Foi incrível. Inclusive, acho que eu vou fazer um Reels Foi incrível, com foi elas. ótimo. Tem umas fotos, tá estampado na nossa cara a felicidade que a gente estava. A gente fez uma coisa no meio da pandemia que ninguém esperava e foi bacana. Assim, gritamos um monte, colocamos para fora todos os bichos possíveis e imagináveis. Eu imaginava que a gente ia estar dentro de um rio, como se fosse nas cataratas de Iguaçu, e não foi nada disso. E tem rios e quedas diferentes. Então, eu consegui fazer isso. Fora que a gente pegou um instrutor que não só pelo fato dele ser nosso amigo e casado com a nossa amiga, assim, a gente pegou um instrutor que ele passava muita segurança, né? Foi muito bom porque ele nos passou muita segurança. Extremamente profissional. E ele não teve só o cuidado comigo, por ser hemofílico, mas ele teve cuidado com outro casal que tinha um filho. E a criança foi junto com a gente no bote e se divertiu super. E foi muito, muito legal, porque às vezes a gente fala, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Minha mãe falava muitos não podem para mim. Você não pode, você não pode, você não pode. E aí, quando a gente é criança, que a gente cresce com não, 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 a gente... E quando que foi que você teve essa virada de chave, assim, tipo, olha, você foi criado, Washington, você não pode fazer isso, Washington, você não pode brincar na rua, Washington, você não pode subir na laje, Washington, você... E quando foi que você deu essa virada, assim, falou, meu, olha, Washington, você não pode jogar futebol, que é uma coisa, assim, é uma prática, assim, muito comum das crianças hoje, né, jogar futebol e tal. E quando foi que você falou assim, olha, minha mente deu uma virada de chave, assim? Quando você acha que foi? Essa é uma coisa que eu sempre falo para as mães com quem eu converso. Vai falar o não? Explica o porquê que tá falando não. Porque o simples não faz com que a gente fique curioso e vá fazer. Sim. Então minha mãe falava, não joga bola. Eu jogava. Tinha as consequências posteriores. Inchaço, dor nos tornozelos, no joelho. Minha mãe falava, não faça isso. Só que ela não me explicava o porquê eu não podia fazer. Então eu ia e fazia. Só que o resultado era ruim. E hoje em dia eu acho que também naquela época que você vivia é diferente de hoje. Esse é o ponto. Ela falava não, eu ia fazer. E as consequências eram ruins. Uhum. Eu ia jogar bola, eu sentia dor. Eu ia fazer uma caminhada, eu sentia dor. Por quê? Porque o tratamento era só sob demanda. Fora que hoje as crianças também têm, né? Videogame, tem acesso à internet. Não, mas eu não digo nem só isso. Eu acho que é interessante não só ficar no videogame. É interessante fazer atividade física mesmo. É interessante não fugir da aula de educação física. Por quê? Porque hoje a gente tem a profilaxia. Tem escolas aí que tem enfermeiro na escola. Tem escola que você pode levar o remédio. Na minha época era difícil. E mesmo assim, eu ainda fazia um monte de coisa. Sem ter a medicação ali a toque de caixa. Hoje, como a gente tem a medicação a toque de caixa, tudo fica muito mais fácil. Exemplo. Nós vamos fazer uma caminhada no parque. O que eu faço antes? Profilaxia.
e vou feliz e contente pra minha caminhada no parque. Normalmente. Isso impede de ir fazer? Não. Eu prefiro jogar videogame ou ir andar no parque. Eu prefiro ir andar no parque. E assim, depois daquela... Isso foi um dos Não gosto fatores, muito né? de videogame. Eu sei. Esse foi um dos fatores que você me apresentou, assim, que você falou, olha só, eu faço academia, eu tenho uma rotina de alimentação. Isso também foi algo, assim, importantíssimo para me tranquilizar. Porque naquele momento, quando eu descobri, quando você sentou comigo e você falou assim, olha, eu tenho tratamento, eu vou no Hemocentro e tal. Para mim, palavra hemocentro, profilaxia, hemofilia, fator... Você só conhecia injeção. Exatamente. Em falar nisso, você tem medo, né? Aquilo que você estava falando da virada de chave, não foi uma virada de chave do que eu podia fazer ou do que eu não podia fazer. Foi uma virada de chave para eu me cuidar melhor para que eu não tivesse sangramentos. E aí, quando os tratamentos foram evoluindo, que entrou a profilaxia na grade, eu falei, vou fazer. Aí, quando eu fui perguntar como que era que eu precisava fazer, eu achei que se eu fosse levar para casa, e eu levava uma cartinha e ia lá na farmácia e falava assim, ó, aplica para mim. Não, se você for levar, você tem que se aplicar. Mesmo porque muitas das farmácias não aplicam. Eles falam, não, é um remédio controlado, a gente não confia, eles não fazem. Então, eu falei assim, opa, eu tenho que fazer. Para eu fazer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender. E como que eu faço isso? Então, quando eu comecei a aprender, eu protelei isso durante uns 6 meses. Mesmo já sabendo fazer, em 6 meses eu passei indo 2 vezes por semana no Hemocentro para eles aplicarem para mim. Ou só para eles olharem eu me aplicando, para me dar confiança. Vou falar que eu tenho 100% de confiança hoje, 99%. A gente sempre tem que ter um medinho pra gente poder fazer as coisas corretas. Isso você tinha mais ou menos quantos anos quando a profilaxia chegou? Não vou contar a idade, mas a profilaxia tá liberada pra gente em torno de 15, 16 anos. Faz a conta. E assim, de 0 a 10, numa escala de 0 a 10, você acha qual foi o salto que a profilaxia te deu para que você tivesse uma melhor qualidade de vida? 1000. Porque de terças e sextas eu tinha que parar a minha vida durante 2 ou 3 horas. Digo 2 ou 3 horas porque 1 hora para ir, mais um tempo de espera no Hemocentro, mais 1 hora para voltar. Eu tinha que parar a minha vida para ir lá fazer o fator. Hoje, tendo dentro de casa, eu levanto, em 20 minutos eu faço meu fator e aí eu vou trabalhar. Eu não preciso perder dia de trabalho, eu não preciso perder horas de trabalho. Mesmo contando que os meus gestores, as pessoas que estão próximas a mim, sabem que eu sou meu filho, sabem que eu preciso ir buscar o remédio, sabem que de tempo em tempo eu vou chegar mais tarde. Mas essa é uma coisa que eu tenho comigo, de levar a minha vida o mais próximo do normal. Se o meu colega de trabalho chega no trabalho às 9, por que eu tenho que chegar às 10? Não, eu vou chegar às 9. E para chegar às 9, o que eu preciso fazer? Só me cuidar. Exatamente. A única diferença que eu tenho dele é que eu faço medicação 2 vezes por semana, só. Isso entra exatamente naquilo que a gente fala, hemofilia. Não, você não pode resumir a sua vida. Não me definiu. A hemofilia não pode te definir. E assim, nós namoramos, antes de nós casarmos, a gente namorou durante 2 anos e meio. Durante este período, eu não vi o Washington perder um dia de trabalho. Isso, assim, foi... Verdade. Eu fui criada assim, meu pai sempre falava,
Você tem que casar e namorar e casar com uma pessoa que seja trabalhadora, que seja honesta, que seja esforçada. E aí, eu não vi o Washington perder nenhum dia de trabalho. Uma única vez que ele estava com o cotovelo doendo, ele foi ao Hemocentro. E aí, lembra disso? Ele foi ao Hemocentro pela manhã e à tarde ele estava trabalhando. Então, assim, é muito admirável isso e a forma como você mostra a hemofilia de um lado positivo, né? Porque se a gente procurar aí inúmeros perfis, não estou só falando do Brasil, mas perfis mundiais, né? De pessoas que têm deficiência adquirida ou deficiência, portador de deficiência que nascem com isso, pessoas que a gente vê que tem um histórico de vida difícil e elas se lamentam sempre, né? Olha, ai, tô triste porque hoje a minha vida tá triste, tá horrível, e assim, e você não, você é uma pessoa super positiva, além de ser muito jovem, ter uma cabeça muito boa, você é muito positivo. E esse acho 28, que foi, viu, gente? 28. Esse foi um dos fatores, assim, que me levou a tranquilizar, né? E aí, nessa conversa que a gente teve sobre a hemofilia e o que era, você disse que você tinha uma rotina de alimentação, que você seguia um plano alimentar, você tinha uma rotina de exercício. Nem sempre foi assim. E é isso que eu ia te perguntar. Quando foi que você inseriu os exercícios na sua rotina e a sua rotina de alimentação mudou? E por que você decidiu trocar isso? Como tudo na minha vida foi na tentativa e erro. Uhum. Porque como não tinha profilaxia, eu tentava, dava certo, a gente segue aqui. Não deu ruim, vamos dar meia volta, voltar lá para trás e retomar de onde a gente estava indo. Eu digo que nem sempre foi assim, porque eu vivia de fast food. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. E fui entregador de pizza, empacotador de compras em supermercado, vendedor de assinatura de revista. Ele não existe mais, então eu posso falar, revista Raça. Editora Abril. E eu nunca... E é o legal que foi bom você ter tocado nisso, porque eu nunca, de ser trabalhador, que eu nunca parei aonde minha zona de conforto. Então, nesses primeiros trabalhos que começaram a minha jornada profissional, eu nunca fiquei conformado com o que eu tinha. Eu sempre queria mais. E o querer mais sempre foi me levando para o próximo degrau. Então, eu estava no shopping um dia descansando de uma visita que eu tinha ido fazer de venda de assinatura de revista. E aí, sentado no banquinho do shopping, eu vi uma gerente colocando uma plaquinha que precisava de estoquista. Eu entrei na loja e falei pra ela, você não precisa colocar essa placa, não. Você já tem o seu estoquista. Ela olhou pra minha cara e falou assim, você tem experiência? Eu falei, não, mas a gente aprende. Eu falei assim, me dá a oportunidade de fazer o teste, e aí você me fala assim, sim ou se não. Ela me deu a oportunidade. Ela falou, ó, você tem 1h30 pra acabar com um fardo de 50 quilos de roupa. Ali dentro daquele fardo tinha calça jeans, tinha blusinha, tinha meia. Ela falou assim, eu quero que você dobre. E aí, dentro da minha cabeça, eu falei assim, ó, eu vou fazer mais do que dobrar. Ela não me ensinou a dobrar. Eu fui nas prateleiras, peguei peças iguais, desmontei e falei assim, é assim que dobra. E eu fui dobrando as peças que eram parecidas da mesma forma das que estavam na prateleira. A gente está falando de um hemofílico A grave, que tinha uma rotina de trabalho 6x1. Não, mas aí eu não tô nem colocando hemofilia. Aí eu tô falando que é força de vontade. Quando você quer, você corre atrás. Quando ela voltou, 1h20 depois, ela olhou pra minha cara e falou assim, o trabalho é teu.
Porque eu tinha feito mais do que só simplesmente dobrar as roupas. Eu aprendi a dobrar e separei por cores. Já estavam todas colocadas por tamanho e cores E na até hoje você prateleira. segue assim, né? E até hoje eu sigo assim. E Gente, até hoje ele segue com lá meu guarda-roupa é dobradinho da mesma forma que eu dobrava as roupas as na calças loja. padronizadas, as blusas padronizadas. Eu tenho toque de cor, né? Mas as calças, as camisas, tudo certinho, tudo organizado. E isso, quando eu me estabeleci ali, que eu já estava na minha zona de conforto, eu comecei a falar pra minha gente, eu não quero mais ser estoquista, eu quero ser caixa agora. Eu quero ser caixa, eu quero ser caixa, eu quero ser caixa, e fui buscar isso. Não, para ser caixa você precisa fazer tal coisa. Fiz as coisas que precisavam fazer, não consegui ser caixa, o que eu fiz? Me manda embora. Me manda embora que eu quero outra coisa. Não quero isso. Porque eu sempre tive um sonho de viajar. E essas viagens que eu queria fazer, uma das primeiras eu consegui realizar, que era pro Caribe, por conta do filme. E que eu achava lindo aquilo, e para nadar com golfinho. Essa eu consegui realizar. Tem outras? Tenho, mas o que eu sempre coloquei isso como meta para mim. O que eu consigo fazer com o que eu tenho? Isso. Para dar um próximo passo, o que eu preciso fazer? Você precisa incrementar mais isso. Então eu vou Nesse buscar período isso. você escutou algum? Não, você não consegue. Vários. Ó, você não vai conseguir porque você é hemofílico. Olha, você não vai conseguir porque Vários. você tem a perna dodói. Você não vai conseguir porque já ouviu várias vezes. Várias e várias vezes. Só que essas não foram coisas que conseguiram me afetar e me parar. Uhum. Aqui a gente entra, aqui a gente entrou num assunto que ele criou dois caminhos. E eu falo dois caminhos porque se eu for para um lado, é uma coisa que acontece muito, eu vivenciei muito disso, mas se a hemofilia não me parou, não ia ser um preconceito, não ia ser uma discriminação que ia me parar. E você teve alguma ajuda psicológica? Para lidar com a hemofilia, sim. Para lidar com a vida, nos primeiros momentos da minha vida, não. Hoje eu entendo. Eu até fiz um post outro dia falando sobre força mental. Hoje eu consigo entender que que os esportistas falam sobre ter força mental para conseguir um objetivo. Eu gosto muito de um deles, que é o Bolt. Eu sempre lembro isso no meu dia a dia. Ele treinou 4 anos para correr 9 segundos. Eu não tô numa corrida de 100 metros rasos de velocidade, mas eu tô numa corrida da vida. E a primeira coisa que eu queria fazer era realizar meus sonhos. E a primeira meta que eu tinha era: vou dar para minha mãe aquilo que a gente não teve enquanto era pequeno. Infelizmente, no meio da jornada, minha mãe faleceu. Ela faleceu no meu final de adolescência, começo de vida adulta. Isso mudou? Não. O que eu queria prover para ela, eu falei assim, não, eu quero estar num patamar diferente do que eu tive lá atrás. Então eu sempre coloquei como metas, eu tracei algumas metas e sempre fui buscar. E isso fez com que eu conseguisse alcançar alguns objetivos. Óbvio que a gente não consegue tudo sozinho. A gente precisa eu falo que a gente precisa de alguns empurrõezinhos. Fiquei 6 anos no shopping, que eu não aguentava mais ficar lá, porque meus amigos saíam de sábado, eu estava trabalhando. Meus amigos saíam de domingo, eu estava trabalhando. Eu falei, não quero isso. Eu quero trabalhar de segunda a sexta. Tive uma indicação para trabalhar na Ordem dos Advogados do Brasil. Sou muito grato a essa indicação,
Porém, eu encho a boca e o peito pra falar que eu nunca, nos 5 anos que eu fiquei lá, 6 anos que eu fiquei lá, eu nunca me vali de ter sido indicado. Eu sempre fiz por merecer. E uma das coisas que eu fazia era: tenho que estar bem para poder ir trabalhar. Para eu estar bem para poder ir trabalhar, eu tinha que me cuidar. Uhum. E é uma reação em cadeia. Consigo fazer isso comendo besteira? Não. E aí a gente abre aspas e eu volto no comer besteira, que eu mudei o meu hábito alimentar, porque eu tive 2 sangramentos no estômago. Por conta de comer besteira. Aí junta comer besteira com muita anti-inflamatória, que eu tomava que nem bala, o organismo não aguenta. Então eu falei assim, tem que retomar uma... E aí eu tive ajuda. Nos primeiros momentos eu tive ajuda. Eu falo que a gente... Você já morava sozinho nessa época? Sim, eu fiquei sozinho. Depois que minha mãe morreu, eu fiquei sozinho 8 meses praticamente. Quantos anos sua mãe faleceu? Minha mãe tinha 60. E quantos anos você tinha na época? Eu tinha 18 para 19. Então, tava ali começando a vida profissional. Não tava começando, porque para mim tudo foi um passo atrás. Uhum. E é isso que eu não quero que aconteça com seu filho, com seu neto, com seu sobrinho, com seu parente, com seu vizinho. Eu não quero que ninguém tenha que começar a vida profissional efetivamente aos 20 e poucos anos. Ah, mas você falou que você começou a trabalhar aos 13. Sim, comecei a trabalhar aos 13 para incrementar a aposentadoria da minha mãe, para a gente ter uma vida um pouco mais tranquila. É o que a psicologia ela chama, né, de consciência de estado, né? Saber de onde você veio, onde você está e onde você quer chegar. E acho que você sempre teve essa sempre tive essa consciência da onde eu saí e onde eu quero ir. Uhum. O que eu preciso fazer para estar lá? Eu tô aqui no ponto A. O que eu preciso fazer para estar lá no ponto D? Ah, preciso fazer isso. Minha mãe sempre falava para mim, você tem que estudar. Sim. Me virei nos 30 para estudar. Uhum. Terminei o colégio, me virei nos 30 para fazer uma faculdade. Usava sempre o limite da conta. Isso morando sozinho já, usava sempre o limite da conta para pagar a faculdade. Deixei de morar sozinho, que eu fui imposto, e ele sabe que eu tô falando com ele. Foi lá e falou, não, você vai morar com a gente. Eu falei, não quero. Quando eu vi... Esse foi o meu cunhado, que eu liguei pra ele, falei, o que o Washington tem, que o Washington se machucou, o que aconteceu com o joelho. Ele falou, vai lá e ele tem que te explicar. É essa pessoa que falou, você vai morar comigo, você não vai ficar sozinho. Amanhã ou depois eu posso ter irmãos por parte de mãe e por parte de pai vivos que vão estar vendo esse episódio e vai falar assim, olha, mas ele tá falando que ele não teve família. De sangue, não tive. A minha família foram os meus amigos e eu falo que eles são a minha rede de apoio. São e foram a minha rede de apoio. Inclusive, eu vou dar um jeito de trazer eles aqui para um bate-papo. Vão sair várias histórias. E um deles foi o Luiz. Sim. Que ele falou, você vai... Não, a gente vai morar junto. E eu falei assim, não quero. Ele falou, não, você vai morar junto. Enquanto a gente tava conversando, os outros 2 estavam carregando meu colchão com uma trouxa de roupa em cima. E daí pra frente, que a coisa começou a acontecer. Quando a gente foi morar junto... Logo no primeiro semestre, foi minha primeira viagem que eu fiz para ir conhecer a praia. Quantos anos você tinha quando você conheceu a praia? 18 para 19. Fui conhecer a praia e aí eu falei, nunca tinha visto fogos na vida. Eu falei, eu quero saber o que tem de tão especial que todo mundo vai no final do ano pra beira do mar e ficar vendo os fogos. Nunca tinha visto, então eu tinha curiosidade de ver o que era aquilo. Primeiro ano não deu certo, por conta do Luiz. Eu sei, essa história. Por conta do Luiz. Não deu certo, mas a viagem foi uma viagem excelente.
Pra super mim... tranquilo, você não se sentiu mal, você... Não, e não tinha profilaxia, tá? A gente tá falando mais ou menos que ano? A gente não tinha profilaxia. Isso foi em 99 pra 2000. Aí você fala, eles vão fazer conta agora. É isso mesmo. 43 anos. Com cara de 28. E ó. De 99 para 2000. Nesse 99 para 2000, a gente não tinha a profilaxia ainda. Tinha uma facilidade já de medicação. A medicação já não era aquela medicação lá atrás que era tão ruim, mas tinha que ir no hospital para tomar. Sim. Então, eu nunca me limitei por isso. Só que, e nessa viagem foi uma coisa que teve muito engraçado, que essa história eu vou deixar para eles contarem quando eles estiverem aqui, que eles vão vir aqui. Mas a gente foi para uma praia e nessa praia tinha uma cachoeira. Uhum. E eu olhei e falei assim, o meu ponto é até aqui. Não, vamos, não, é até aqui. Daqui para frente, eu sempre olhei e fiz o cálculo se dava para eu ir além, se acontecesse alguma coisa, como que eu ia subir de volta ou algo parecido. Então eu sempre calculei o risco para eu estar bem. Sempre calculei as coisas para que eu pudesse ficar bem. Por quê? Porque eu precisava trabalhar. Uhum. Por que eu precisava trabalhar? Porque eu queria conquistar. Você sabia onde você queria chegar. Coisas. Sim. E eu acho que também teve um pouco também da minha sogra, né? Porque ela te ensinou muito, assim, coisas que hoje eu vejo que é discutido, é falado sobre ensinar o filho homem, né, a cozinhar. É importante ensiná-lo a se virar sozinho. Vai ter hora que a mãe não vai estar junto. Eu acho que isso também teve um ponto positivo, né? Porque embora a minha sogra ela não soubesse ler nem escrever, isso foi uma coisa assim que ela fez fantástica. Acho que ela foi assim à frente do tempo dela, né? Hoje em dia a gente vê, hoje em dia isso é mais comum. Embora ela né? me falasse nãos, ela me dava responsabilidades. Sim. Ela me falava, não faça isso, mas ela não me falava, não pega a faca pra cortar uma fruta. Uhum. Não pega a faca pra cortar um bife. Uhum. Não, você tem que fazer, você precisa saber fazer. Ela sempre falou, o dia que eu faltar, sim, você vai saber fazer pelo menos seu arroz, seu feijão e seu bife. E soube. Eu tô muito grato a ela me ensinar isso. Hoje, longe, e aí eu vou repetir, longe de querer ensinar os pais a cuidar dos seus filhos. Sim. Não, longe disso. Cada um tem seu filho, cuida da maneira que acha melhor. Só que por mim, tirando pela minha experiência, minha mãe me deu uma autonomia velada, mas me deu, que me fez aprender a me virar na adolescência e vida adulta. Os pais, infelizmente, não são eternos. E não vão estar a todo e qualquer momento com os filhos. A não ser que coloque o filho numa redoma e não deixe ele fazer um monte de coisa. E aí, esse é o meu ponto. Que ser humano vai ser essa pessoa? O que ele vai conseguir agregar na própria vida e na vida do próximo, sendo que ele é podado? Ah, mas é cuidado. Mas cuidado em excesso também atrapalha. Assim, na minha cabeça, quando eu conheci, quando eu tive, quando eu soube da hemofilia, tive contato com você, eu pensei, a primeira coisa que vem na cabeça de uma mulher, vou ter, e agora eu tô falando de esposas e de pessoas que têm relacionamento com hemofílico, que sabem que são hemofílicos, que isso é outro ponto da nossa conversa, né? Mas assim, a gente fica preocupada, nossos filhos serão saudáveis, nossos filhos vão ser pessoas independentes,
serão adultos independentes, adultos capazes de tomar decisões sozinhas, de trabalhar, de ter uma vida, de ter uma vida amorosa. E a gente pensa em tudo isso, assim, é um flash que passa na nossa cabeça. Eu acho que isso é absolutamente normal, né? E acho que é isso que também muitas mãezinhas pensam, né? Quando tem o diagnóstico do seu filho, né? Eu não tenho filho, mas eu fui filho. Eu tenho amigos que têm filhos e vejo cuidados que eles têm com os filhos. A gente ama os filhos e a gente cuida dos filhos, que é o melhor para o filho. Sim. Só que a disciplina fala. Sim. O que é uma disciplina? Disciplina é você ensinar o seu filho a passar por situações da vida. Uhum. E não passar por situações que você viveu. Tá. Aí a gente volta um passo atrás. Se a gente tá falando aqui de pais, no seu caso, de mãe, que não tem um filho ainda, mas tem todas essas questões na cabeça, se a gente tá falando que eu tenho que ensinar o meu filho a passar por situações, só que eu nunca passei por essas situações. Se eu não caminhar junto com ele, eu vou fazer com que o meu filho seja uma pessoa insegura e tenha medo de ir na esquina. É isso que eu quero? Não. Eu quero que meu filho tenha uma independência, que siga a vida dele, que vá fazer intercâmbio, que more fora, que conheça uma pessoa legal, que case e tenha vida. Isso é algo, assim, totalmente... Não é uma coisa que a gente está falando, assim, futuramente. É algo que a gente vivencia hoje. Isso acontece hoje. Acontece hoje. Muitas vezes eu vejo relatos de mães que chegam no Instagram do Hemofílico Dia a Dia, de pessoas que não sabem o que fazer. Pessoas que, às vezes, o médico deu o diagnóstico de um jeito errado, foi lá e deu empático. A notícia, não foi empático com a mãezinha e com o paizinho, e chegou lá e... Meu Deus, tô desesperada. Meu filho não vai ser normal, meu filho... Eu já falei isso em episódios anteriores e vou repetir isso aqui. Muitas das vezes, inclusive, numa das lives que eu tava fazendo, a pessoa falou assim, por que você não troca esse nome? Esse nome não é comercial, esse nome é horrível pra uma página do Instagram. Não, coloca o nome... Não posso. Sim. Por quê? Porque ali o meu lado empático tá falando. Eu tô falando como a gente não se apresenta. Eu sou Washington hemofílico. Não. Mas ali, o objetivo daquela página é justamente acolher. É ser empático. É aquecer o coração das mães para que elas consigam enxergar que os seus filhos, com o tratamento em dia, possam ter uma vida tranquila e não vão ter as restrições que eu tenho, as restrições que eu tive. Quando as pessoas olham e falam assim, mas você é desse tamanho, sou. Mas eu nunca fui, nem sempre fui desse tamanho. Eu pesava 55 quilos, com a perna, com a marcha comprometida por conta de sangramentos no joelho. Mas essa autonomia que minha mãe me deu, de buscar sempre o que eu quero, dentro da ética, dentro dos princípios, que ela me deixou vários, dentro da educação. Sim. Ela me ensinou isso. E isso me fez ser o cara que eu sou hoje. Inclusive, eu postei no meu story hoje que minha mãe teria orgulho do cara que ela criou, certeza. Do cara que eu me tornei. E aí eu falo isso porque eu poderia muito bem ter ido para um lado mais fácil. Quando eu falo lado mais fácil sou revoltado, vou fazer um monte de merda na vida, não vou ser um cara que trabalha para conquistar sonhos. Ou então ser aquela pessoa, ter pena de si mesmo e dizer, olha, eu sou um coitado. E isso, por mais que a gente, hoje, com a medicina do jeito que tá, como a gente fala muito de saúde mental e força mental e
estar bem, saudável mentalmente, fisicamente, espiritualmente, é o que mais a gente escuta. Emocionalmente. Como que eu vou ser um sujeito saudável, emocionalmente, fisicamente eu deixo em último lugar, mas eu falo emocionalmente e mentalmente, se eu não tenho autonomia, se eu não tenho o direito de ir e vir, se eu sei que o ir eu corro riscos, independente de ser hemofílico. Se você vai atravessar a rua e você não olha para os dois lados, você corre o risco de ser atropelado. Se sai na porta, você já tá em risco. Se acordou, você tem risco. É aquilo que fala, né? Pra morrer, basta estar vivo, né? Sim. Pra você sai do banho, tá tudo molhado. Você sabe que você tem que colocar um tapete ali pra você não escorregar. Você não coloca o tapete ali, fatalmente você vai escorregar. E aí você não precisa ser hemofílico ou não ser hemofílico pra ter isso. Você vai cortar uma cebola. Sim. Você afiou demais a faca. Você tá cortando a cebola e olha pro lado, você corre o risco de se cortar. Então, independente de ser hemofílico ou não, a gente corre riscos. Você comentou de ser forte, né? Ser forte. Foi uma coisa assim que levou minha mãe. Minha mãe também falou, quando a gente soube, né? Que a gente estava namorando e nós soubemos que você era hemofílico. Minha mãe falou assim, não, o menino forte daquele, que ele tá tudo bem. Não, você não tem que ficar preocupado, ele tá ótimo. Olha como ele é forte. E isso é uma coisa bem polêmica do seu Instagram, né? Conta um pouquinho pra gente. Eu não romantizo a hemofilia. Não. Todo tratamento, ele é customizado. Eu faço o que tá dentro do meu limite. Certo. Eu não chego na academia, coloco 100 quilos de cada lado e vou fazer, sou fortão, vou fazer supino. Não. Eu respeito o meu limite. Detesto essa palavra. Eu não gosto de falar limite, mas eu respeito até onde eu posso ir e com o peso que eu posso pegar. E o peso que eu posso pegar, para outras pessoas, pode ser que eu esteja fazendo fisioterapia. Só que dentro da minha realidade, eu sei que eu não estou fazendo fisioterapia. Tanto que, nesse intervalo de tempo, eu pesava 55 quilos, hoje eu peso 83. Mas você ganhou isso do dia para noite? Não. Aí é onde eu falo. Constância, consistência, disciplina. Essas 3 palavras fizeram... Quando nós chegamos ali no... Desculpa. Não, fizeram estar onde eu estou hoje, fisicamente. Quando nós chegamos... Detalhe, depois desse momento que ele me explicou e falou sobre a hemofilia em si, o que era, eu falei pra ele, eu quero ir no Hemocentro. Demorou 3 meses pra eu levar lá no Hemocentro. 3 anos! Depois de casada, demorou 3 anos. Olha, detalhe, essa história de saber o que era hemofilia, isso foi no namoro, no 3º mês de namoro. Depois disso, Desculpa você te cortar. Abram aspas, ó. Eu tô na segunda aqui nesse bate-papo. Água é excelente pra veia, tá? Quanto mais hidratado a gente tiver, melhor é pra gente se aplicar. Se garroteou a veia, bem. Então, estando hidratado, muito mais fácil. Mas eu tenho dificuldade de veia. Fique tranquilo. Beba bastante água, bastante líquido. Então, isso aí. E aí, quando a gente tava namorando, isso foi no 3º mês, e eu falava, tá bom, mas quando você for lá no Hemocentro, eu quero ir com você. Aí ele, tá bom. E aí a gente morava distante. Você só foi depois que a gente casou. Exatamente. A gente morava distante. Quando teve esse episódio do braço dele, que ele precisou faltar pela manhã. Eu vou contar aqui. Sua mãe vai descobrir agora o que você fez. Do quê? Não, minha mãe já sabe, meu filho. Que você falou que ia no centro e... Falei mesmo. Pode contar. Falei mesmo. e olha só, aí o que aconteceu? Ele foi, beleza, tava lá com o braço ruim e tal.
Não, eu vou no Hemocentro. Aí eu falei, tá bom, vou com você. Ele, não. Eu vou acordar cedo, eu vou e de lá vou trabalhar. Aí não. E eu falei assim, caramba, é hoje que ele não me escapa. É Aqui, hoje que ele não vai me não. escapa. Aí ele falou, aí eu mandei mensagem pra ele, falei assim, aí que hora que você vai? Isso no dia anterior. Ele falou, não, vou lá de manhã. Eu falei, não, mas eu vou com você. E a gente morava a distância de 35 quilômetros da minha casa pra dele. Então, e detalhe, né? Dependendo de onde você estiver, 35 é perto. Dependendo de onde você estiver, 35 é longe. Nós não tínhamos carro. É uma conta meio... Nós não tínhamos carro. E aí eu falei pra ele, olha, eu vou. E aí eu trabalhava em São Paulo. E aí eu falei pra ele, eu vou. Quando pensa que não, ele já tava voltando, já tava no trabalho, já tava trabalhando. Eu falei, beleza. Aí, no outro dia, eu acho que era uma terça-feira? Era um dia de semana, não era? Era um dia de semana. No outro dia ele falou assim, não tô muito bem, trabalhei à tarde, mas no outro dia não vou trabalhar. Eu falei, tá bom. O que você vai fazer? Ele falou assim, eu vou ficar de repouso, vou ficar em casa. Peguei minhas coisinhas. Nossa, a Bela que já tinha ido no Hemocentro de manhã. E eu achando que ele ia no médico de novo, né? Peguei minhas coisinhas. Mas de manhã. Peguei o ônibus, falei, mãe, tô indo ali no centro. Mal sabia ela que era o centro da cidade, do centro de São Paulo. E fui parar lá na frente da casa dele. Eu falei assim, eu quero ver tua cara. Eu quero ver o que você tem. Deixa eu ver. E aí eu olhei pro braço dele, realmente estava inchado. Mas ele já havia sido medicado, então tava tudo ok. Hoje eu faria diferente? Faria. Faria, né? Faria. Isso, detalhe, nós estávamos namorando, né? Esse recado aqui, ó, vai pra você que tá ouvindo e assistindo. Que tem namorada, que é casado. Que é casado hoje e que demorou pra contar pra sua mulher. Sim. Papai, faça isso não. Por que você acha que os homens demoram pra contar que são hemofílicos? Você acha que tem medo? Sim. Da rejeição? É uma mistura de sentimentos. Eu não diria que é medo de rejeição, mas a gente... E aí eu falando por mim, tá? E aí eu vou pedir pra você deixar o comentário aqui embaixo se você concorda com o que eu vou falar agora. A gente não diria que é insegurança, mas a gente não gosta de falar. Primeiro ponto, porque tem que explicar o que é. E na grande maioria das vezes, nem todo mundo sabe explicar da melhor maneira. Da maneira mais fácil. Hoje eu aprendi a explicar. Fez um corte de 1 centímetro na minha mão. Porque depois disso você teve que explicar pra minha família, meus tios, meus avós, minhas primas. Todo mundo veio perguntando, por que o Washington manca da perna? Porque o braço do Washington tá assim, porque não sei o quê. Eu garanto que quase todo mundo da minha geração tem uma história pronta pra isso. E aí eu não vou falar que a gente tem medo, não. Eu posso colocar aí que a gente não gosta de explicar e que a maneira como fomos criados de não podermos fazer um monte de coisa deixou a gente inseguro. Inseguro com o resultado de determinada coisa. Exemplo, você tá conhecendo a pessoa, puxa, a pessoa é legal, aí eu vou falar pra ela que eu sou hemofílico, que incha, que eu sinto dor e que de vez em quando... Ela vai me tratar cheio de dedos. Vai ficar com pena ou dó de mim, e eu não quero isso, não suporto. E eu tenho quase certeza que um monte de gente não gosta disso. Ou ela vai embora. A gente já teve a oportunidade de conversar com alguns casais que o marido é hemofílico, ou que a mulher também sofre da doença de von Willebrand. E aí a gente percebe que é uma característica dessa pessoa ser um pouco mais fechada. Mas isso é pauta para um outro assunto. Ou para um outro dia, para um outro episódio. Ela já tá querendo dar doses homeopáticas para você. Isso, é uma característica. Mas assim, só por cima, o Washington... Aí o que acontece? Deixa eu terminar de falar. O Washington, o que acontece? Aí, depois que a gente teve episódio e tal, a gente casou. Aí eu falei, bom, agora a gente casou. Não, calma. A gente foi pra Cancún e tal, e ele levou o isoporzinho dele. Super bonitinho, fez tudo certo. Tem várias histórias do isoporzinho. Foi ótimo, foi ótimo. Aquele isopor, olha, viajante. O povo passando talquinho, passando paninho pra ver se ficava azul. Foi. Vocês já assistiram aquele aeroporto? É aqui, a moça passa lá pra ver se fica azul.
Aí, beleza, ok. Nada. Não deu nada, né, gente? Ok. E, ó, disciplina. Foi ótimo, mas aí eu falei, agora esse danado vai me levar no Hemocentro, que eu vou conhecer. Ele falava doutora Sandra, doutora Elma, doutora Sandra. E eu falava, gente, que dia que eu vou conhecer Elas são minha elas? rede de apoio, fazem parte da minha vida. Só que viu? ele sempre me dava um miguezinho e falava assim, não, agora você não vai conhecer mais pra frente. Outro dia, e não sei o quê, e eu sempre tava trabalhando, ele ia nos dias que eu tava trabalhando pra eu não ir. Aí eu sei que eu falei, Washington, agora você não tem pra onde correr, eu quero ir pro... Você pulou um pedação aí nessa linha do tempo. Que pedaço que eu falei? Qual que eu falei? Você saiu do casamento, nem contou da viagem. A viagem foi ótima. Não, então deixa aí que eu vou contar depois. E aí, você viu que ela tá querendo falar pra vocês Não, eu que quero falar que ele ela... me enrolou pra não poder me levar lá. Mas olha só, isso... Olha, as mulheres que são casadas com hemofílico, vocês têm que ficar espertas, gente. Vocês têm que ir lá, conhecer quem é a rede de apoio de lá, porque é importantíssimo. Elas são mesmo. São rede de apoio mesmo, elas fazem parte da nossa vida. Na grande maioria das vezes, elas viram a gente crescer. É. E aí nós chegamos lá, aí ele falou, beleza, você quer ir lá? Ó, gente, eu já tinha 2 anos de casado, tá? 2 anos de casado que ele foi me levar, esse bendito. Chegou lá, conheci doutora Elma, doutora Sandra. E aí a gente começou a conversar. Eu acho que foi uma consulta pra mim, não foi nem consulta pra ele. Um monte de perguntas. Eu tirei todas as minhas dúvidas possíveis. Acho que nós ficamos ali 2 horas naquele consultório. Mas hoje, eu digo que isso foi bom. Deveria ter feito antes. Por quê? E aí, por isso que eu falei pra você que tá aí assistindo, contar pra sua namorada, contar pra sua menininha que você tá ficando. Conta. Cara, parceria, cara. Parceria é tudo. Eu costumo falar que num time de futebol não joga... No time de futebol não joga só atacante. Tem o cara do meio de campo, tem o lateral, tem a defesa. E se você não contar com os seus amigos, parceiros, colegas de time, o seu time não vai ganhar nunca. E aí eu vejo a nossa rede de apoio como um time. Em que sentido? No sentido de vou ao Hemocentro. Por que eu não posso levar minha namorada? Vou ao Hemocentro. Por que eu não posso levar minha esposa? Por que eu não vou deixar ela participar? Cara, eu tenho certeza que elas vão ter dúvidas, assim como você teve. E teve de achar que para achar se o filho ia ser hemofílico ou não, de perguntar se o filho poderia fazer coisas que o pai não fez, perguntar até sobre relações mesmo, relações sexuais, tinha essa dúvida, e aí essa é uma conversa que a gente vai deixar para um segundo episódio. Porque o relacionamento, a gente sabe que tem um monte de coisa. Que a gente vai levantando assuntos e levantando histórias, tem histórias. E a gente sabe que a gente precisa estar junto. E como que a gente faz para estar junto e fazer com que o outro se sinta seguro de estar junto com você? Por mais que você seja hemofílico. Você dando a garantia para ele de que você está bem. Sim. Para você estar bem, o que você precisa fazer? Se cuidar. E se cuidar, você se faz como? Primeiro passo, tratamento. Segundo passo, alimentação. Terceiro passo, atividade física. Essa é uma receita que virou praticamente uma receita de bolo. Para todo tipo de comorbidade, as pessoas dão essa receita. Vai fazer uma atividade física regular. Sim. A pessoa tá depressiva. Vai fazer uma atividade física regular. E nada melhor do que a gente saber do profissional, saber do Sim. médico. Porque você procurar a doença do seu companheiro no Google e você ter um diagnóstico, você saber que ele tem um diagnóstico difícil de ser tratado, porque o Google ali vem diversas...
Eu não tô falando só da hemofilia, não, gente. Tô falando de várias doenças que a gente vê. Eu tô com um mioma. Meu Deus do céu, você vai pesquisar no Google, tá lá o mioma. Pode matar. É coisas assim, são coisas assim fora São diagnósticos, né? Fazem parte. Mas nada melhor do que a opinião de um profissional. Então, eu acho que se você que é o homem da relação, você que é a pessoa que tem a hemofilia, você, por favor, faça esse favor. Eu acho que a sua companheira vai te amar muito mais, porque ela vai se sentir segura e vai saber como que você trata desse assunto, como que você tem um tratamento, que você não tá à mercê, né? Como muitas pessoas pensam. Então, estão aí julgadas. Não, você tem um tratamento. Isso é super, é super seguro. E elas, elas, eu digo, sua esposa, sua namorada, sua ficante, elas fazem parte da sua rede de apoio. Se você estiver na casa da sua namorada e acontecer alguma coisa, você vai precisar dela para te socorrer. Então, os pais, seus sogros, seus avós, seus amigos, todo mundo é rede de apoio. Galera, deixa seu like, curte, compartilha esse vídeo com outras pessoas, que esse assunto é bem interessante e pode ser relevante para alguém que você conheça. Vamos voltar, ela vai voltar aqui para falar um pouco mais sobre esse relacionamento. Vamos contar como que foi viajar, minha primeira viagem internacional. Ela estava junto, então ninguém melhor do que ela para contar os perrengues que a gente passou. Ficamos por aqui, mas voltamos.